Bom, Pessoal do bem, pessoal do bem, são diferentes. não, eu digo as pessoas. Chamamos mais diferente. Não, é primeiro não. O pessoal gosta de casal. Eu já achei que vocês eram irmãos um tempo atrás. Não, depois falei. Mas vamos lá. Bom, é o seguinte, gente. A galera do... Já tem bem nas provas, tá? A galera do D foi bem na prova. A galera do A foi bem na prova. A galera do E foi bem na prova. Então, tipo assim, tem por que vocês irem mal. Tá? Tem isso, beleza? Uma coisa que eu percebo assim que os alunos acabam errando bastante é a interpretação de texto. Tipo assim, é de lei, o aluno sabe o conteúdo, ele consegue desenvolver, mas erra o texto. E aí o que eu faço aqui no aula presencial? Eu resumo o máximo possível. Tá? O que eu garanto um 15. Tá? Ficou aqui, beleza? Aí, tipo, obviamente, se você se esforçar um pouquinho, você vai pro 20. Tá? Tem muita gente tirou 18, muita gente tirou 17, que eu acho uma nota muito legal. Tá? Pra mim, tirou acima de 15, já é top demais, beleza? Bom, eu vou resumir, obviamente, se você tiver dúvida, aproveita, pergunta aí, você não pode sair com dúvida daqui. Tá? Vamos lá, tudo começa com Chagas. Cara, eu coloquei uma questão na prova que falava assim, marca, tipo, contava uma história ali, tá? E era para marcar a alternativa correta referente a Chagas. E aí, uma das alternativas mais marcadas foi: a doença de Chagas se transmite pelos ovos do parasita que são postos pelo inseto. Cara, em que momento o inseto bota um ovinho lá no parasita? Certo? Não, mas não faz sentido. Tá? Aí outra questão que foi muito marcada dizia assim, durante a transmissão por alimentos, o inseto não faz parte do ciclo. Essa alternativa está correta? Não, porque o inseto ele é esmagado, processado junto com o alimento. Então veja que é só tipo interpretação de texto. Tá? Então são essas coisas que eu vou acabar cobrando de vocês. Vamos lá então. Chagas, para começar, o agente etiológico da doença de Chagas é o Trypanosoma cruzi. Trypanosoma. Tá? Trypanosoma cruzi. Esse é o agente. Okay? Eu não vou dar para você nenhuma questão aberta. Tá? Não vai ter uma questão aberta se você precisar escrever ali Trypanosoma cruzi. Não vai precisar escrever. Tá? Você vai precisar marcar só. A prova vai ser toda fechada. Tá? Então, o agente etiológico, Trypanosoma cruzi. Agora, o vetor, ele se chama triatoma. Tá? Triatoma brasiliensis, Triatoma infectans, tanto faz, ok? Agora tem um detalhe. Numa prova de uma turma, eu coloquei os nomes em espanhol. Em espanhol, ele se chama vinchuca. Vinchuca, que é um nome assim, popular, digamos assim. E também posso ser chamado de chinche. Chinche besucona. Chinche é como se fosse assim, bichinho, certo? Vinchuca. Então, chinche besucona significa bichinho beijador. Tá? Então, chinche besucona também é outro nome que a gente pode dar ali. É o nome mais utilizado ali na região da Bolívia, ali na região do Equador, ali, nessa parte eles usam mais esse nome, chinche besucona. Okay? Mas é um nome que eu posso acabar colocando também. Coloquei na prova anterior de uma turma, chinche besucona, e aí tinha que explicar para eles, é barbeiro. Tá? É a mesma coisa que um barbeiro. Ok? Não sei traduzir, barbeiro. Tá? Bom, agora, tem um detalhe bem importante sobre essa doença. Você sabe, pelo amor de Deus, verdadeiro ou falso? A doença de Chagas se transmite pela picada do barbeiro. Falso. Tá? Verdadeiro ou falso? A doença de Chagas se transmite pelas fezes do mosquito barbeiro. Falso, ele não é um mosquito. Um percevejo. Ok? Então são detalhes ali que às vezes você acaba caindo na bobeira mesmo. Ok? A doença se transmite então pelas fezes do barbeiro. Tá? E obviamente o barbeiro ele tem um intestino muito curtinho. Na hora que ele vai sugar o sangue, ele suga o sangue e ele já evacua, já libera ali as suas fezes. Ok? Então tem esse detalhe ali que é bem importante você lembrar. E caso a doença de Chagas seja relacionada com alimento,
Os alimentos são caldo de cana e açaí. Cara, açaí não tem tradução, tá? É açaí em qualquer lugar do mundo. Ok? O nome açaí. Caldo de cana tem. Ok? Caldo de cana mosto. É o jeito que se chama aqui no Paraguai. Tá? Mosto. Ok? Então, tem esse detalhezinho. A ingestão do alimento não tira o inseto do ciclo. O inseto está ali no alimento sendo processado junto, tá bom? E ali, essa parte epidemiológica que está associada ao inseto. Mas também está associada a fator social. Qual que é a moradia do indivíduo? Casa de barro. Casa de barro. Geralmente na prova eu não coloco direto assim, casa de barro. Eu coloco moradias precárias, tá? Moradias inadequadas, alguma coisa assim. Então, se você vê que no caso clínico está sendo discutido a casa do paciente, você suspeita de Chagas, tá? Você fala, opa, será? Beleza? Bom, clinicamente falando, durante a fase aguda, a doença de Chagas, ela vai ter dois sintomas bem característicos. São eles o chagoma e o signo de Romain. Romain é masa. Tá? Agora, crianças, quando vocês vão estudar a prova, vocês têm que pensar como o professor pensaria na hora de montar a prova. Você fala assim, cara, como que o Giovanni colocaria isso numa prova? Porque você acha que eu, como teu professor, eu vou colocar para você assim, paciente apresenta síndrome de Romain? Por que eu não vou colocar? Porque fica óbvio, fica tipo assim, de graça, tá? E eu sei que fulano ali sabe muito bem o que é o síndrome de Romain, mas o fulaninho aleatório que nunca veio, ele nem sabe o que é, vai marcar aquilo e vai acabar acertando também. Agora eu preciso saber se você sabe o que é o síndrome de Romain. O síndrome de Romain é um edema bipalpebral. Tá? Então eu não vou colocar na sua prova síndrome de Romain, eu coloco edema bipalpebral. Tá? O edema bipalpebral que surge ali nas suas pálpebras. É unilateral. Tá? É unilateral bipalpebral. Tá? Então ele afeta as pálpebras, tá? Mas é só de um lado, ok? Do lado que ocorre a picada. Agora, tem um detalhe: todo paciente com Chagas apresenta o síndrome de Romain? É obrigatório? Não, tá? É um sinal característico de Chagas, mas está associado à saliva do barbeiro, tá? É uma reação alérgica à saliva do barbeiro, que geralmente ocorre no local ou no lado da picada. Se o lado que for o lado direito, o edema do lado direito, tá bom? O chagoma é a inflamação que ocorre no local da picada, que é característico do barbeiro ali, beleza? Agora, o que é mais fácil de ser cobrado, e aí você vai saber responder, é a doença de Chagas durante a fase crônica. Durante a fase crônica, eu gosto de resumir como mega órgãos. Mega órgãos, aí tem mega cólon, mega esôfago, cardiomegalia e temos também hepato / espleno megalia. Aumento do baço e aumento do fígado, tá? Pode acontecer hepatomegalia, beleza? Verdadeiro ou falso, Chagas pode ser transmitido ali de mãe para filho. Verdadeiro, pode ser passado de mãe para filho, tá? Por favor, Chagas pode ser passado de mãe para filho, ok? São raros os casos, mas existe a possibilidade, ok? Lembrando que Chagas aumenta o cólon, aumenta o esôfago, aumenta o coração. E também pode levar ao aumento do baço e do fígado. Beleza? Tranquilo? Transfusão por onde? Leite? Transplacentária? Transplacentária.
Tá? Pergunta, alguma dúvida? Tinha uma questão muito legal mesmo, sobre, não era Chagas, era sobre esquistossomose, tá? Que eu vou explicar já ali, que não era um caso clínico, era mais uma questão de interpretação de texto, que te contava ali os detalhezinhos ali da doença. Então, por exemplo, se eu colocar uma questão parecida assim de Chagas, eu vou te colocar 4 alternativas, tá? Você vai ter que encontrar o erro nessas 4 alternativas. Então, por exemplo, na alternativa A doença de Chagas se transmite pelas fezes do barbeiro, que é um inseto hematófago que gosta de habitar ali nas casas de alvenaria. Alternativa B, a doença de Chagas, ela tem uma relação com o fator social, afetando muito mais pessoas mais ricas. Letra C, a doença de Chagas está associada à ingesta de açaí e caldo de cana, onde os alimentos são contaminados pelos ovos do barbeiro. Letra D, a doença de Chagas se caracteriza por causar mega-órgãos ali durante a sua fase crônica. Sim. Tá? Letra D. Mas perceba que em cada uma delas eu coloquei uma informaçãozinha errada, eu comecei tudo certo e coloquei errado. Tá? É assim que se responde prova, gente. Lê ali, olha e fala assim, opa, o que está errado aqui? Está errado? Está meio óbvio, deixar eu ser de rico? Pega a tua caneta ali, ó, e risca. Tá? Para você não cair na tentação de marcar aquilo. Okay? Porque tem muito aluno que fala assim, pô, professor, eu marquei a certa, apaguei o que está errado. Tá? Beleza? Tranquilo? Chagas? Vai cair pelo menos umas 2, 3 questões de Chagas. Tá? Então, tipo assim, tem que saber. Zerar não vai. Nas 2 salas, né? Não, para as 2 salas, tá? Para as 2 salas. Okay? Só vai ser na prova? Óbvio que não. A ordem vai estar diferente. Eu já separei as questões. Achei um cara lá top. Certo? Giovanni. Pegou lá no YouTube? Tem o professor Canese. O professor Canese é um professor paraguaio. E aí eu estava trocando uma ideia com ele. Aí ele passou por umas questões assim muito foda. Nossa. E obviamente que eu vou escolher as que eu sei que vocês podem responder, né? Vou olhar pra Eu espero onde a gente encontrei. Cara, lá em Concepción, ele é professor da Federal do Paraguai, né, que eles chamam de Nacional. Top, velho. Top. Bom, vamos lá. Agora, protozoários intestinais. Protozoários intestinais. Ok? Aqui, preste atenção, porque todos eles vão causar diarreia. Tá? Todos.